Olá, sejam bem-vindos à aula de número 5, desenhando uma botinha injetada infantil. Esta aula faz parte do projeto MDS, Mês do Design de Sapatos. Então vamos começar desenhando esta botinha infantil e para isso eu vou usar a minha base conforme as aulas anteriores, que é esta aqui. Lembrando novamente, para quem não viu as aulas anteriores, qual o material necessário para acompanhar esta aula. Um lápis 7B, duas canetinhas retroprojetoras, uma de número 1.0 e a outra de 2.0, e uma borracha. Você também vai precisar de papel A4 75 gramas, que é um papel com bastante transparência para poder ter as linhas bases que a gente vai fazer o desenho. Então, vou dar início agora, vou deixar este desenho de lado e vou cobrir a minha base com uma folha A4 branca, 75 gramas. Então, aqui eu consigo visualizar a parte da forma, acho que está bem claro, a gente consegue enxergar as linhas. E eu vou começar a fazer um rascunho. Assim como nas outras aulas de desenho, eu gosto muito de trabalhar o processo desses desenhos em 3 etapas. A primeira etapa será a etapa onde que eu vou fazer um rascunho do desenho, onde que eu posso realmente usar bastante a força do lápis e deixar as linhas bem grossas. Então assim, eu não vou me preocupar muito com os detalhes. Segunda parte, eu descarto a base da forma, uso como base o rascunho para fazer um desenho com um melhor acabamento e sem tanta força em cima do lápis. Para em seguida passar a canetinha e dar o acabamento necessário para poder mais tarde, na próxima aula de número 6, escanear esse desenho e levar ele para o Photoshop para poder colorir esse desenho. Esta é a estratégia do desenho em 3 etapas. Então vamos dar início, né, que agora eu vou fazer o rascunho da botinha injetada infantil. Assim como nas outras aulas, eu sempre gosto de começar pela base da forma. Então essa aqui é a base da forma. Começo rabiscando realmente a grosso modo, sem me preocupar muito com os detalhes. Afinal de contas, esses detalhes eu vou acabar dando esse acabamento mais tarde, assim que eu fizer passar esse desenho aqui a limpo. Então, assim como vocês têm na lateral deste vídeo a botinha já desenhada, acabada, vocês também podem olhar para a botinha e fazendo o desenho agora que ele está grosso modo, apenas copiando e ter ele apenas em sua frente como uma referência. Afinal, a gente não está criando nada, estamos copiando um desenho que já está pronto, apenas mostrando o processo da criação desse desenho. Então aqui eu já estou fazendo a parte do solado, eu vou desenhar todo o solado antes para depois vir para a parte de cima da botinha. Aqui eu já estou fazendo eu posso inclusive aqui fazer a sola reta e depois esses detalhes que tem na sola mostrar depois no desenho já acabado, com o acabamento. É uma botinha infantil naquele estilo de botinha galocha para usar nos dias de chuva. Então ela é toda injetada e por isso que ela na hora de fazer passar ela para o Photoshop,
ela vai ser praticamente uma cor só, a gente vai trabalhar com uma única cor. Então aqui eu já estou com o solado rabiscado, em termos de rascunho pronto aqui, mais ou menos seguindo o desenho que eu tenho também na minha frente, assim como vocês têm aqui na lateral do vídeo. Agora eu vou buscar o desenho do cano. Então o cano eu quero mais ou menos que tenha esse aspecto aqui. Quando eu saio fora da forma, aí vai por conta da linha que você já tem alguma noção onde é que vai cair o cano da bota. Então até aqui eu estou seguindo a minha forma e aqui para frente não. Então agora aqui, da mesma forma, a parte frontal do cano. Eu começo desenhando aqui. E aqui onde que já começa a acabar a minha forma, eu já puxo o cano para fora aqui. Se a linha não ficar muito boa, não tem problema nenhum, porque como é um rascunho, depois eu passo a limpo e faço a correção necessária. Então aqui eu já tenho mais ou menos a altura do cano que eu preciso. E aí agora eu vou pegar e já vou fazer esse detalhe que tem na bota. Vocês estão observando. Não se preocupem muito com o desenho quando ele está na fase de rascunho. A gente faz realmente o desenho a grosso modo, só para a gente ter as linhas e depois a gente corrige tudo isso. Então aqui eu já tenho mais ou menos o trabalho da botinha, a base dela está toda aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta parte aqui, porque essa parte aqui é muito importante eu fazer ela agora, porque ela me dá as bases para seguir o resto do detalhe da bota. Então essa parte aqui frontal, e depois eu vou começar a desenhar esse detalhe que vai até o topo do cano da botinha. Então aqui assim, vem aqui assim mais ou menos, e aqui eu já começo a fazer o detalhe do cano, que é esse aqui. Então aqui eu já começo a fazer esse detalhe dessa parte aqui do cano. Sei que aqui eu vou ter que mexer um pouco nessa linha, porque ela ficou um pouco fora do que eu estava imaginando, mas não tem problema. É nesse momento que a gente acaba usando a borracha, porque às vezes a gente precisa fazer essa correção. Então vamos corrigir aqui. Aqui eu preciso uma linha um pouco mais larga. Como eu tenho o desenho aqui que eu estou seguindo, assim como vocês podem estar seguindo este desenho que está na lateral do vídeo. Então aqui eu também posso já trazer essa linha para cá. Acho que aqui eu também vou mexer um pouquinho, porque eu acho que ela precisa ficar um pouco mais grossa aqui. Então, quando não tem cortes no vídeo, é isso que acontece com qualquer um que está desenhando. Independente se a pessoa já trabalha muito tempo ou não. A gente vai alterando, porque vai vendo da maneira que vai ficando, a gente vai fazendo as alterações. Então agora aqui eu já vou colocar a linha do traseiro, a parte traseira da botinha. E aqui já a parte superior do detalhe de Gaspia, que é isso aqui. Então, como o rascunho ele é feito bem rápido, só para a gente buscar as bases depois, eu já tenho aqui desenhado praticamente à mão, sem muita dificuldade, a proposta que foi colocada na lateral do seu vídeo, foi apresentado no início
do vídeo, que é a botinha injetada infantil. Então este é o nosso rascunho. Então agora eu não preciso mais desta parte aqui, que essa parte foi a base. E agora o que vai acontecer? Eu vou cobrir novamente este rascunho. Ele está bem claro para mim visualizar ele. Então agora eu vou trabalhar com mais cuidado e com menos força no lápis para ter um trabalho mais bem acabado para passar a canetinha. Então agora aqui eu já não faço mais tanta pressão no lápis, porque eu quero já usar esse trabalho para passar a canetinha e já ter o resultado final. Esse uso da canetinha, ele serve para deixar as linhas mais bem pronunciadas do que apenas o lápis, porque isso ajuda depois, quando a gente escanear esse desenho, digitalizar esse desenho, a levar ele para o Photoshop para poder colorir ele. Então, em muitas situações, não é necessário o uso da canetinha. Com o próprio trabalho feito a lápis, já dá para fazer um desenho bem bacana. Só que o problema é que o lápis em si, mesmo sendo um lápis de outra dureza do grafite, como esse é um lápis 7, é um lápis que é um 7B, ele é bem macio o grafite dele, independente da maciez do grafite. O trabalho, quando ele é feito para digitalizar e colorir no Photoshop, as linhas têm que estar muito bem definidas. Então por isso que a gente usa muito a canetinha quando precisa desenhar para digitalizar esse desenho. E isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Eu também quero te fazer um convite para você conhecer o meu curso completo, desenhando 30 categorias de calçados. Além de aprender a desenhar 30 categorias de calçados totalmente diferentes, mas com a técnica, exatamente com a técnica que eu estou usando aqui, você também tem um bônus com 4 aulas mostrando o desenho de pés, o desenho de ornamentos, que é muito importante desenhar fivelas, enfeites e ornamentos, o desenho de formas, esses desenhos de formas aqui, ó, mostrando como faz esses desenhos de formas, o desenho de construções, que as construções são a parte do solado, salto, tudo que envolve aquilo que está abaixo do cabedal. Então são 4 aulas de cortesia, de bônus dentro do curso, além das 30 aulas desenhando 30 categorias de calçados. Durante este mês do MDS, durante o mês de março, eu estou com um cupom de promoção dando 20% de desconto para quem comprar o curso durante este mês e os primeiros dias de abril. Então aproveita porque depois o preço volta ao valor normal e aí você vai perder esta promoção. Estão vendo que enquanto que eu estava conversando sobre o curso desenhando 30 categorias de calçados, eu praticamente já finalizei o acabamento da botinha. Quando se tem uma base, que foi o que a gente fez anteriormente, é muito rápido. É muito rápido mesmo. Então assim, é um trabalho e prática. Então no momento que você conhece a técnica, sabe como é que funciona e praticar, rapidinho você está desenhando
igual ou muito melhor do que eu. Então é só dedicação, na verdade. Ah, mas tem gente que pergunta, mas tu já desenha há tempo? Lógico que eu já desenho há tempo, mas quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me dar direções e diminuir a minha curva de aprendizagem, como hoje eu estou passando para vocês. Então, assim, ó, claro que quando a gente não tem técnica e a gente não tem alguém para dizer como fazer, o tempo para se aprender é muito mais demorado. Então agora, mostrando essas técnicas, mostrando como se faz, a prática vai depender de cada um, mas é só dedicação, realmente, é só dedicação. Vocês estão vendo que não tem mistério nenhum. Praticamente é isso aí. Tá prontinha aqui a nossa bota agora para receber. Faltou aqui só o desenho da parte de trás aqui que eu verifiquei agora que tem no desenho original e eu não coloquei, então eu vou colocar aqui. Essa parte aqui e essa parte aqui que é a parte interna desse detalhe. Não importa se ficar um pouco diferente, cada desenho é um desenho, você não vai conseguir repetir o mesmo só olhando, então, mas o importante é que a proposta é essa. Então agora o que eu vou fazer? Passar a canetinha em cima de tudo aqui. Eu vou começar com a canetinha número 2, vou usar o número 1 para detalhes também, mas eu vou começar no número 2. Então agora eu já vou começar a delinear este desenho com a canetinha número 2 retroprojetora. Como nas outras aulas, acabo sempre começando nessa parte aqui, é um hábito que eu tenho. Então eu vou começar aqui pela área do solado. Bem tranquilo. A única coisa que a gente tem que cuidar nessas canetinhas retroprojetoras é não exercer força sobre elas, não colocar pressão. Quanto mais leve você tocar o papel com elas, melhor. Então foi uma das coisas que eu tive que aprender errando. Então, quanto mais leve for o toque no papel, melhor. Procurar sempre traços rápidos e curtos para manter sempre uma linha bem desenhada. Essa parte interna do solado eu vou colocar a canetinha mais fina, porque como é uma linha muito próxima uma da outra, e com essa canetinha 02 ela vai ficar um pouco próxima demais ali, então por isso que eu vou optar aqui dentro em colocar a 01 a 1.0. e acho que no restante vai dar para usar as mesmas aqui. Então vamos em frente. Outra coisa que eu me adaptei muito foi sempre puxar a linha em minha direção. Então eu sempre chamo a linha para dentro, não para fora. Eu não tenho o hábito de desenhar nesse sentido. Eu sempre puxo a linha em minha direção em função de ter mais confiança e me sentir mais seguro para desenhar com essa técnica. Claro, você pode testar as técnicas que você se sentir mais confortável no caso.
Eu gosto de desenhar assim porque me dá um traçado mais limpo, contínuo, e me adaptei a esse processo. Mas cada um pode buscar a sua maneira. O importante é, antes de começar a desenhar o sapato em si, pegar uma folha de papel e começar a fazer uns traçados, até para sentir assim a pressão da canetinha no papel, como é que... Aí você vai entendendo, faz curvas. Eu desenho muita curva durante muito tempo, porque o sapato todo, ele praticamente não existe uma linha reta nele, independente de qual sapato for. Não existe linha reta. Você não pode colocar uma régua aqui e desenhar uma linha, porque mesmo um cano de bota, ele tem todo um detalhe que precisa ter curvas. Então não há como inventar algum desenho que tenha alguma régua. E depois que você pega o jeito, também cada curva que tem num sapato, ele serve só para aquele sapato ali. Essa botinha, por exemplo, as curvas que tem nela, dificilmente eu vou usar em outro modelo. Então também não adianta criar um gabarito de curva, porque é tudo muito personalizado. Você pode ver que não tem nada mecânico aqui que não seja mão livre mesmo, que é o desenho de mão livre. Então depois, mais tarde, quando for digitalizar esse desenho, a gente pode até melhorar. Tem programas que melhoram o traçado e que dão mais fluidez nessas linhas. Mas agora a gente quer justamente melhorar o traçado, e isso só com prática, não tem outro jeito não. Mas o que eu estou gostando destas aulas, e espero que vocês também, é que não é difícil, é prática. E a prática a gente adquire praticando, olhando e fazendo, colocando a mão na massa. Não tem outra alternativa. Então vocês conseguiram me acompanhar aqui no tempo que eu estou aqui batendo esse papo aqui, esperando que vocês estejam curtindo. Eu praticamente já terminei esta botinha. Um trabalho que desde o início até o final, de menos de 20 minutos, a gente conseguiu fazer sem câmera acelerada, sem atropelar, mostrando todos os detalhes de como desenhar uma botinha injetada infantil. E essa botinha, quando receber cor no Photoshop, vai ficar muito bonita. Tá, então aqui eu terminei agora o uso da canetinha 2.0. Vou usar agora a canetinha 1.0 para fazer esse detalhe da sola. Esta já é uma canetinha que você pode colocar um pouquinho mais de pressão nela, porque como ela é muito fina, se não colocar pressão ela não vai marcar. Mas é tudo questão de se adaptar. Ela dá um tracejado mais fino, só que se eu não colocar pressão nela, ela praticamente não vai marcar aquilo que eu preciso que ela marque para depois poder colocar cor neste interior desta linha aqui. Pronto, aqui o nosso desenho. Começamos do rascunho e chegamos na botinha finalizada, pronta para ser digitalizada e ser trabalhada no Photoshop.
Fiz essa aula com muito carinho, espero muito que vocês tenham gostado e curtido essa aula. Então, continue com a gente, continue comigo, que no próximo vídeo, no vídeo de número 6, nós vamos digitalizar essa botinha e colorir ela no Photoshop e realmente dar um aspecto como se realmente a botinha estivesse ali, uma fotografia, ou pelo menos o mais próximo disso. Então, muito obrigado por assistir, espero vocês na próxima aula, a aula de número 6, e até mais!